então ele tem um propósito naquilo. Então, se Deus tem um propósito, é a vontade soberana dele. Então, às vezes, a gente faz essas separações didáticas. Para efeito didático até vai, mas, na verdade, a vontade de Deus é uma só. E Deus está controlando o universo. Lá em 2 Crônicas 7, 14, que é o texto que nós conhecemos muito, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Se humilhar, etc. No versículo 3, no versículo anterior, diz, quando eu enviar a peste, quando eu enviar... Ou seja, quando Deus envia, né? E a gente vê isso ao longo do livro do Apocalipse, que é o Senhor liberando as coisas. Para quê? Para gerar quebrantamento, arrependimento. E assim, se vocês, refletindo com isso, alcançarem essa graça diante do Senhor, eu creio que vai ser de grande valia para a glória de Deus e para a igreja do Senhor nesses dias. O que eu estou experimentando hoje, com essa situação do coronavírus, já, na verdade, vem desde o momento do meu laudo de enfermidade. Quando eu recebi o meu laudo, é claro, ninguém espera por isso, né? Mas eu já dei esse testemunho, mas me permita só essa introdução. Foi algo tão forte que eu estou assim, tendo experiências com o Senhor que eu nunca tive na minha vida. E não acho que teria outra forma de ter se não fosse por isso, né? Então, uma sensação assim de ser mínimo, de ser pequeno demais, mas ao mesmo tempo experimentar uma graça maravilhosa da parte do Senhor. Então, com esse espírito, né, que a gente tem que entrar no livro de Apocalipse, entrar não para ter conhecimento intelectual, ter sentimento intelectual e poder explicar alguma coisa, porque até porque nós não vamos conseguir fazer isso, né? Se afinar com o Espírito de Deus, para a gente se identificar com aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Eu deixaria aqui uma pergunta, talvez. Os irmãos sabem, pode botar aí no chat, né? Que Apocalipse, que significa Apocalipse mesmo? Estão lembrados? Quem lembra aí? Apocalipse, põe aí no chat, quem lembra? Revelação, joia, Barney. Isso aí, Gabriel. Revelação. Tanto é só olhar a tradução em inglês, né? Que o livro do Apocalipse se chama Revelação, né? Revelation, né? Em inglês. Então, Apocalipse significa revelação, descortinar. E esse descortinar faz parte de uma literatura judaica, que nós já vimos aqui. Essa literatura, ela é cheia de visões, de símbolos, de figuras, e tem um conteúdo profético muito grande. Estou revendo aqui algumas coisas que sempre tem gente para isso. Ok? Então, o livro do Apocalipse não é exatamente um livro profético, mas contém fortes elementos proféticos. Mas é um livro cheio de visões, e nós não estamos familiarizados com essa literatura. É uma literatura totalmente incomum para nós. E aí, qual é o livro do Velho Testamento que a gente falou aqui, que é também de uma literatura apocalíptica, do Velho Testamento, né? Do que está escrito no livro de Daniel, joia. E nós temos lá o livro de Daniel, então Daniel não é considerado para o judeu um profeta propriamente, porque ele está classificado na distribuição do cânon hebraico como escritos. Pentateuco, profetas e escritos. E Daniel está entre os escritos. Por quê? Porque Daniel é uma literatura apocalíptica. Mas toda literatura apocalíptica tem um forte elemento profético. E nós vemos isso claramente no livro de Daniel, né? Por isso, inclusive, ele está classificado na nossa Bíblia como profeta. E profeta maior, porque o livro é grande. Essa é a razão de ter profeta maior e profeta menor. Não é pela importância do profeta, mas pelo tamanho do livro, né? Nós também vimos aqui que a interpretação do Apocalipse ela passa por algumas fases. Ela pode... Alguns entendem que o Apocalipse foi uma mensagem para o passado, outros entendem que o Apocalipse é uma mensagem para o futuro, mas nós já vimos aqui que o Apocalipse é tanto uma mensagem para o passado quanto para o futuro. Aliás, toda a Bíblia é assim. E Deus é tremendamente didático. Então, o elemento profético que está dentro do livro do Apocalipse, ou na literatura apocalíptica, ele tem uma aplicação local para aquele momento, para os primeiros cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, e tem uma aplicação para nós.
E isso não necessariamente está separado. Até aqui vai para a igreja do primeiro século e daqui é para a igreja da última geração. Não, não. As coisas estão misturadas. Por quê? Porque o que acontece no primeiro século é um tipo, é um protótipo, é um modelo do que está acontecendo futuramente. É como se a história fosse, como diriam os gregos, fosse cíclica, né? E a gente passa por aquele ponto várias vezes, né? Só que a gente passa muitas vezes numa espiral ascendente, mas os elementos estão ali. Quem escreve o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse, alguém lembra aí? Esse aí é fácil, né? Quem é? João, o apóstolo, né? João, o apóstolo, né? É o mesmo João que escreve o Evangelho, que escreve as 3 cartas, é João. Por que a literatura, por que o Apocalipse é escrito tão diferente das demais cartas e do Evangelho? Por quê? Alguém se lembra disso? Porque não há muita similaridade entre a literatura de um e outro, a despeito da literatura apocalíptica, né? Porque onde estava João, quando escreve o Apocalipse? Em Patmos, exilado em Patmos. Ele estava sozinho, ele não tinha apoio, ele não tinha gente para ajudá-lo. E João, como os irmãos sabem, todos os demais apóstolos não eram homens muito letrados. Então, na época de Jesus, se falava o grego, basicamente, o aramaico, o latim era a língua do Império Romano e o hebraico era a língua culta. O aramaico é a língua assim meio misturada que eles trouxeram lá da Babilônia, de quando voltaram do exílio. Então, a língua mais comum era o aramaico e o hebraico, vamos assim dizer. Mas João, então, ele agora vai escrever em grego, pensando, a cabeça dele está em aramaico, hebraico, né? E enquanto que no Evangelho e nas cartas ele tem apoio, como todos os outros têm ajuda, tem apoio, até o próprio Paulo tem apoio para escrever, tem ajuda nesse sentido para enviar suas cartas. O Apocalipse foi escrito, acredita-se, em 96 depois de Cristo, né? E nós vimos aqui que a primeira parte do Apocalipse descreve a pessoa, uma figura, uma visão de Jesus, que é aquele que vai relatar a visão. E nós vimos aqui que ele aparece como um sacerdote, com vestes sacerdotais, cheios de pedras preciosas. Essas pedras que estão no sacerdote, que estão em Jesus, o nosso sumo sacerdote, que estão lá em Gênesis, que também estão no final, na Nova Jerusalém, essas pedras têm a ver com aquilo que Deus está construindo. Deus está construindo algo de pedras preciosas. Paulo fala isso, o resumo está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, quando ele diz que nós, como cooperadores de Deus, nós devemos edificar ouro, prata e pedras preciosas, e não madeira, palha e feno. A madeira, palha e feno é a obra humana. Ouro, prata e pedras preciosas são comparadas à obra de Deus, e é isso que Deus está fazendo, porque Ele está preparando uma noiva para si. Então, o primeiro passo, nós vimos também, discutimos um pouco sobre isso, uma palhinha, né? Deus nos comprou, nos livrou do império das trevas, e esse não é o ponto final da obra. A gente acha, durante muito tempo se pensou que a salvação era, digamos assim, o final de tudo. Não, a salvação não é o final. A salvação do Espírito é o início de tudo. É quando Deus retoma a nossa casa e retoma a construção da nossa vida, do lixo que nós estávamos, e nos coloca no ponto inicial, no ponto onde nunca deveríamos ter saído. E dali para frente ele começa agora a construir uma casa celestial, uma noiva para o Cordeiro, né? Porque esse sempre foi o propósito eterno. E eu quero aqui novamente dizer que eu não estou contradizendo o que a gente tem ensinado e pregado ao longo desses anos, que o propósito eterno é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É verdade, mas esse não é ainda o ponto mais excelente do propósito eterno. O ponto mais excelente, nós citamos aqui Isaías 62:5 e 1 João capítulo 3, versículo 2, que o ponto mais excelente é quando esses filhos se tornam esposa do Cordeiro, e é por isso que agora o Apocalipse vai acabar com as bodas do Cordeiro. E é o que nós todos queremos, ansiamos por isso, queremos estar lá, todos aguardamos com ansiedade. Por isso nós ficamos olhando para os sinais, né? Para ver se está chegando a nossa hora, né? Está chegando o dia do casamento. Toda noiva se preocupa com o dia do casamento, né? Então, nós vimos isso.
A carta, o livro de Apocalipse, ele é destinado primeiramente às 7 igrejas da Ásia Menor, né? É aquela ponta da Ásia lá. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vimos um pouquinho sobre a igreja em Éfeso. Alguém queria falar aí alguma coisa? A igreja em Éfeso, né? Lembra? Vimos aí no capítulo 2. No capítulo 2, aí eu queria voltar um pouquinho para dar um pouquinho mais de esclarecimento. Eu vou acelerar um pouquinho o passo, porque senão nós não andamos com o estudo no Apocalipse. Aqui eu tenho que ficar entre a cruz e a espada. Se a gente quer profundidade, nós vamos estudar aqui em tempo longo. Mas se a gente também quer cumprir isso num certo tempo, não que vamos desprezar as coisas ricas do livro, mas a gente vai ser um pouco mais curto nas explicações, senão a gente não anda. Mas ali no capítulo 6, nós falamos sobre as obras dos nicolaítas, lembram? Que a igreja em Éfeso era uma igreja que tinha abandonado o seu primeiro amor e ela é advertida a voltar à prática do primeiro amor, das primeiras obras. E aí, assim, tem um detalhe que em cada carta, Jesus introduz essa carta, e que João relata, com uma das identificações, com uma das características que ele se identificou lá no capítulo 1, quando ele diz, eu sou aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros. Vocês vão ver essa descrição no capítulo 1, nós não vamos ler de novo aqui. E aí depois ele diz, tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. Nós associamos as obras dos nicolaítas à obra de Balaão, que está lá em Números, capítulo 22, em diante. Mas eu queria dar uma palhinha um pouquinho melhor aqui, porque quando nós entrarmos na igreja de Pérgamo, nós já vou esclarecendo o que está lá. Então, essa obra dos nicolaítas, os pais da igreja, alguns pais da igreja, alguns irmãos, quando falo pais, são aqueles que vieram logo depois dos apóstolos, né? E aí você tem, um deles é Tertuliano, né? Você tem Policarpo também, que era discípulo de João. São irmãos que cuidaram da doutrina e enfrentaram as heresias, as primeiras heresias. João já enfrentou muitas delas, né? Uma das heresias que João enfrentou foi de que Jesus não tinha vindo em carne, que Jesus era um tipo de carne, mas ele não encarnou realmente. Essa é uma heresia. E por isso a epístola de João é muito clara, né? Se alguém não diz que Jesus não vem em carne, né? Então não é dele. Então, mas Balaão, então, é esse sujeito lá de Números capítulo 22. E só relembrando a história, Balaão é um profeta, ou como diz o Velho Testamento, é um vidente. E aqui eu quero fazer uma distinção que as pessoas às vezes não fazem. É do profeta do Velho Testamento para o profeta do Novo Testamento. A palavra profeta no Velho Testamento em hebraico é navi, né? Enquanto a palavra profeta no Novo Testamento tem um outro contexto, né? Então, o navi não é exatamente um profeta, é aquele que vê lá na frente. Por isso que em alguns textos, estou me lembrando aqui, quando Saul vai a Samuel, ele vai ter com Samuel o vidente, não fala o profeta, mas é a mesma palavra. Porque a ideia do profeta do Velho Testamento é alguém que vê o que vai acontecer lá na frente, né? Então, de certa forma, Balaão é este cara. Já o profeta do Novo Testamento tem uma característica um pouco diferente. O profeta é um visionário também, mas não no sentido de que é aquele cara que sabe o futuro, mas daquele cara que enxerga o caminho de Deus para a igreja. Ele é uma das colunas da igreja junto com os apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Essas são as colunas do ministério da igreja no Novo Testamento. Bem, Balaão é um desses videntes, e ele é chamado por Balaque, que é rei de Moabe, que está em guerra com Israel. E Israel já vinha detonando as nações, derrotando todo mundo. Então, Balaque sabe que não tem muita chance. Então, ele contrata Balaão e diz, Balaão, vem cá, você vai profetizar, vai amaldiçoar Israel e eu vou te dar muita riqueza. Mas Balaão, com um certo temor de Deus, ele disse, não, tudo bem, eu posso ver isso aí, mas eu só vou amaldiçoar, né, que
Tá botando na via aí, né, Barney? Obrigado. Botando em hebraico aí. Joia, hein? Então, tem que usar esses irmãos aí, né? Para funcionar no hebraico aí. Então, quando Balaão é chamado, voltando aqui um pouquinho, né? Quando Balaão é chamado, ele quer o dinheiro, mas ele sabe que ele não pode falar se Deus não falar por ele. Então, o que é que Balaão faz? Olha, eu vou profetizar, mas eu preciso consultar o Senhor. Aí o Senhor manda ele abençoar. Aí ele vai lá, abençoa. E aí tem aquele episódio que o anjo do Senhor se coloca no meio do caminho e a mula lá, o burro, né? A mula lá de Balaão, vê o anjo, mas o profeta não vê. E aí ela espreme o pé dele na parede, deita no chão, e até que ela fala. Nós temos um episódio de um animal falando ao profeta, né? Esse episódio é muito significativo, né? Porque muitas vezes o profeta de Deus precisa ouvir de elementos muito estranhos, porque não ouve a voz do Senhor. Então, apesar de Deus ter dito para ele ir, Deus estava querendo ensinar algo a Balaão. E aí ele chega lá, abençoa o povo. E o Balaque fica furioso com ele, diz, cara, eu te mandei amaldiçoar, e se abençoa, você não vai receber nada, tal, tal, tal. E aí Balaão, de olho na riqueza, não, deixa eu consultar mais uma vez o Senhor. E ele faz isso 3 vezes. E na terceira vez ele abençoa, e a palavra profética que ele libera é uma palavra tremenda, vocês podem ler lá, números 22, 23, 24, 25, né? Vocês vão ler isso tremendamente. Tem algumas que apontam, inclusive, para Jesus, para o futuro de Israel, mas ele queria o dinheiro. E aí o que Balaão faz? Ele incita Balaque a apontar as moabitas, as mulheres de Moabe, para os varões, para os homens de Israel, de tal forma que eles se prostituíram com elas. E essa prostituição, esse pecado, trouxe a maldição de Deus sobre Israel. Então, de certa forma, já que Balaão não podia profetizar contra Israel, ele leva Israel ao pecado, para que Israel saísse debaixo da graça do Senhor. E essa tem sido a função de muitos falsos profetas. Então, alguns identificam que os nicolaítas são esses que seguem a doutrina de Balaão. E por que nicolaítas? Bom, Nicolau, alguns acreditam, também não há afirmação clara para isso, que Nicolau possa ser um daqueles homens, um daqueles auxiliares, que a gente chama de diácono, né? Muito embora essa palavra não esteja assim, não seja usada lá em Atos capítulo 6. Lembra quando os apóstolos estavam envolvidos com a palavra e houve uma queixa das viúvas dos helenitas? Então, o Senhor mandou apartar alguns homens para essa obra, para que os apóstolos se dedicassem à palavra. E um daqueles homens se chama Nicolau, né? Então, Nicolau não tem nada a ver com a família Nicolau nossa aqui não, viu, gente? Brincadeira, né? Paulinho não está aí também, né? Mas o Nicolau ali, pelo que alguns até acham pouco provável, porque Nicolau era um homem piedoso também. Mas, de certa forma, pode ser que este Nicolau ou um outro Nicolau tenha difundido essa doutrina de Balaão, e por isso leva esse nome de Nicolaitas. Nós encontramos Deus condenando essa doutrina de Balaão, e essa forma de Balaão agir, e ele inclusive é morto, lá em Josué capítulo 13, versículo 22, Neemias capítulo 13, verso 2 também faz essa citação, Miqueias capítulo 6, versículo 5, mas eu queria ler para vocês 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. E Judas, capítulo 1, capítulo 1, Judas é um capítulo só, né? Judas, o versículo 11, né? Diz assim, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Então, me parece que o pecado de Balaão, antes de ser um pecado de licenciosidade, que era também, é um pecado como ele diz aqui, de corrupção, né?
versículo 11, de ganância, de corrupção, de ganância, né? De querer as riquezas, a glória deste mundo. E Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz que nós não podemos juntar a glória de Deus com a glória do homem. Diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Parece que Balaão não enxergou isso. Então, a obra dos nicolaítas, eu diria que ela diferiria um pouquinho da obra de Balaão, porque os nicolaítas, embora fossem também caminhassem pela essa questão da impureza, eles também, a principal questão deles era a ganância. Nós vamos ver um pouquinho melhor isso quando entrarmos na igreja em Sardes, ok? Então, essa igreja é a igreja do tempo apostólico, é a igreja do primeiro e, digamos assim, quase entrando no segundo século. A igreja de Éfeso é uma igreja verdadeira, real, física, local, porém, vocês conhecem a carta aos Efésios, né? Porém, ela representa, dentro daquele elemento profético que nós falamos, assim como o cordeirinho representava Cristo, o tabernáculo representava a igreja, o sábado, o descanso eterno do Senhor, e assim vai, né? A Bíblia é cheia desses tipos, dessa tipologia. Assim, a igreja de Éfeso também representa a igreja do primeiro século, e a igreja de Esmirna representa a igreja sob perseguição. Ontem, muito bem lembrado pelo Guilherme, a igreja de Esmirna também não, junto com a igreja de Filadélfia, é uma das duas igrejas que não tem exortação da parte do Senhor. Todas as demais palavras de Jesus às igrejas são palavras que começam com um elogio, depois ele vem assim com uma certa exortação, depois vem com uma lembrança de alguma coisa boa que eles fizeram e depois com uma promessa. Mas tanto em Esmirna quanto em Filadélfia nós não encontramos esse elemento da exortação. Aliás, cabe lembrar aqui que tanto na igreja, nessa parte aqui do Apocalipse, quanto em algumas cartas de Paulo, nós encontramos a palavra igreja no plural, né? As igrejas. Quando é que se usa as igrejas e não se usa a igreja? Alguém pode venturar aí? Quando a gente fala as igrejas e quando fala a igreja, alguém aí ajuda no chat? Se quiser falar, só para participar aqui um pouquinho. Quando a gente diria as igrejas, a igreja? Acho que a galera não sabe. Desculpa, não ouvi? Eu acho que a galera não sabe. Quando você se refere a uma cidade, você usa as igrejas? Isso, as igrejas seriam as localidades. Mais ou menos isso. Quando a mensagem é para a igreja universal. Bem, dentro do contexto aqui, nós podemos dizer a igreja que está na casa de fulano, a igreja que está na casa de Beltrano, a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso. Mas quando se fala de uma região, se fala as igrejas que estão na Ásia Menor, porque aí se fala de muitas cidades. Então, a igreja ela é singular quando se refere a uma cidade. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque estamos falando da unidade. O Watchmanite escreve muito bem isso, né? A gente já tem estudado. Então, aqui nós temos as igrejas da Ásia Menor. A igreja de Esmirna é uma igreja que está sob perseguição. Versículo 10, eu não vou ler todo o trecho, porque senão nós não chegamos lá, né? Mas, pedacinho aqui. Ao anjo da igreja em Esmirna, capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas do primeiro e último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temos as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Queria destacar algumas coisas. Primeiro, o anjo. Já se pensou muito em serem os líderes, ou o líder da igreja.
mas isso é colocar o líder como uma pessoa singular, e nós sabemos que a liderança da igreja ela é plural. Então, parece que o Senhor tem verdadeiramente o mundo espiritual. Aliás, pergunta de prova, quem que curiosamente deu uma checada naqueles trabalhos em inglês que eu falei aqui sobre serafins, querubins, me lembra aí como é que é o nome? Me fugiu agora. The Bible Project, isso aí, Gabriel, obrigado. Joia. Lá vocês vão ver muito sobre anjos e olha, é muito joia. Vocês vão ficar com muitas dúvidas esclarecidas, né? A Geisa está me perguntando aqui se tem em português. Tem dublado. Alguns não estão dublados, mas existem muitas palavras que já estão dubladas. Inclusive estudos de livros do Velho Testamento. Recomendo, muito bom, muito legal. E vocês não falam exatamente isso lá, mas a gente, quando olha para o mundo espiritual, assim como Deus tem anjos para cuidar da sua igreja. Então, parece que aqui o Senhor está falando ao anjo que toma conta da igreja. É uma maneira de se dirigir à igreja, mas há, de certa forma, um anjo responsável por isso. E ele é o encarregado de levar essa mensagem à igreja. O anjo é um agente a serviço do povo de Deus. E é como se tivesse anjo para cada coisa, né? Eu sei que tem muita heresia nisso aí, e quando se fala, por exemplo, a Igreja Católica fala muito do anjo da guarda e adora, às vezes, o anjo da guarda, etc. Mas, irmãos, toda heresia passa por um ponto de verdade, correto? O que é uma heresia? É uma heterodoxia que se desviou em algum ponto. Então, assim, não é de tudo errado pensarmos no anjo da guarda. Não é de tudo errado pensarmos que Deus usa os anjos para fazer essas coisas. E nós vemos isso na Bíblia algumas vezes. Só não existe uma doutrina de anjos na Bíblia. Então, nós não podemos fazer afirmações. Nós nos ajustamos a essas coisas apenas. E contemplamos a ação dos anjos, né? Então, esse é um ponto que eu queria dizer. A outra coisa que diz aqui, no versículo 10, eu quero destacar que a grande questão aqui era uma igreja sob perseguição, e por isso a associação dela com a igreja entre o século I e a igreja até 316 a.C., que é a época em que Constantino e Deodósio, esses imperadores romanos aí, transformaram o Império Romano em Império Cristão. Mas outra coisa que eu quero colocar é sim, tereis tribulação de 10 dias. Bem, qualquer tribulação por qualquer período de tempo é sempre ruim, né? Mas vamos convir, né? Se essa nossa quarentena fosse só 10 dias, já estava quase terminando, né? Então, já estava passando. Então, o que são 10 dias? 10, novamente, naquela questão da numerologia judaica que nós falamos, 1 significa Deus, 2, companheirismo forte, 3, joia, Silas, isso aí. 3 significa perfeição humana, 4, perfeição cósmica, 5, 3, perfeição divina, 4, perfeição cósmica, 5, perfeição humana, 6 é imperfeição, 7 é perfeição no seu mais absoluto grau, e o 10 e os seus múltiplos, um tempo definido e completo. Por isso, toda vez que você vai usar alguma coisa definida e completa, você tem que botar 1000 no final, ou 10. Pedro falou assim, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? E que Jesus fala 70 vezes 7. Certamente Jesus não estava falando de 490 vezes. E que a gente tem que ficar com um caderninho marcando, já te perdoei uma vez, você só tem agora 489 chances. Ele estava falando de um perdão perfeito, 7, completo e definido. Então, a um período definido, eles seriam entregues por um período, mas não seria para a vida toda, viria um período. E a outra coisa que eu quero destacar é de ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Alguns acham que esse ser fiel até a morte é que você precisa ser fiel até a sua morte. Se você, no meio do caminho, você apostatar, então, adeus, você perdeu a bênção, né? Não é esse o sentido do texto bíblico. A gente faz muitas comparações com a gramática em português,
Mas o sentido aqui é ser fiel mesmo que você tenha que morrer. Ser fiel ainda que a morte esteja à sua porta. Ser fiel nessa circunstância de morte, né? E eu vou te dar a coroa da vida. Você tem algo melhor do que isso. Então, mesmo que você morra, saiba, você tem a coroa da vida. Então, é muito importante frisar isso aqui, dentro daquele contexto que nós falamos quinta-feira sobre a salvação do espírito e a salvação da alma. Depois ele diz, o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte, né? Ele, Jesus, tem as chaves da morte e do inferno. Ele fala isso lá no capítulo 1. Então, ele garante que o vencedor, ele é alguém que tem vitória sobre a morte. Por quê? Porque Jesus tem as chaves da morte e do inferno, né? Logo depois vem a igreja de Pérgamo. E na igreja de Pérgamo, ela também enaltecida e tal, porque ela conserva o nome do Senhor, não nega a fé do Senhor, versículo 13, e ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, tenho, todavia, contra ti alguns que têm sustento a doutrina de Balaão. E aqui em Pérgamo ele fala diferentemente da doutrina de Balaão e da doutrina dos nicolaítas, como se fossem duas coisas distintas. Então, me parece que a doutrina de Balaão, o foco da doutrina de Balaão era mais essa ganância, era mais a corrupção, enquanto a dos nicolaítas pega mais o lado da perversão sexual, da licenciosidade, né? E existia, Tertuliano é um dos que fala sobre isso, dos pais da igreja, dentro da doutrina das heresias, que são os gnósticos. Na verdade, os gnósticos, eles não surgiram após o Novo Testamento. Os gnósticos antecedem, são anteriores ao Novo Testamento. Os gnósticos criaram a base e fundamento de sua doutrina nos filósofos gregos. Eles desenvolveram a base do gnosticismo, né? Mas podemos até datar um pouco antes disso, o gnosticismo. Mas no Novo Testamento, os gnósticos se levantaram agora com a faceta cristã. E qual era a característica dos gnósticos? Gnosis, em grego, é conhecimento. Então, os gnósticos criam, e isso desde lá de trás, é muito complexo essa doutrina dos gnósticos, eu também não vou entrar em detalhes, também não tenho todas as informações sobre isso, mas o suficiente para a gente entender. Basicamente, vou ser bem simplório aqui, os gnósticos, eles criam basicamente que havia uma dualidade, duas coisas no ser humano. A carne, a natureza carnal, que era essencialmente má, e o espírito, que era essencialmente bom. Então, eles não estavam nem aí para a carne. Então, eles não cuidavam da questão moral, eles não tinham nenhum compromisso com a moralidade. A questão deles era conhecimento para edificar o espírito. Então, eles eram muito licenciosos, permissivos, né? Aqui tem Leandro colocando, muito bom, os gnósticos pensam assim, a libertação do sofrimento vem do conhecimento. Joia, muito bom, excelente. Você tem conhecimento e isso te liberta do seu sofrimento. A carne, ela já está comprometida com o mal mesmo. Então, essa doutrina, de certa forma, esses gnósticos, os nicolaítas estão associados a uma doutrina gnóstica de conhecimento, onde há uma permissão para o pecado. E o que Tiago combate, como no texto que nós lemos, Tiago 4:4, e os apóstolos nas demais cartas, e aqui o Senhor repreende a igreja de Pérgamo por causa disso. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Lembra? Outra descrição de Jesus, que tem uma espada que sai da boca. Qual é a espada? Sua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa pedrinha, alguns associam também à libertação do escravo, né? Quando ou que podia se furar a orelha na porta, e aí o escravo, quando chegava, bem, parênteses aqui, deixa eu voltar um pouquinho. O judeu, ele, a cada 50 anos, ele tinha um ano do jubileu. E ali ele tinha que soltar o seu escravo, ele tinha que devolver a sua terra. Por quê? Por que ele tinha que devolver a terra que ele comprou para a família? Porque nada era dele, tudo era do
Senhor. Por isso o hebraico não tem o verbo ter. Ele conjuga o verbo ter, eu falei isso outro dia aqui, um carro está para mim. Há um carro para mim, que é uma outra forma de conjugar. Não dizer eu tenho um carro, ou que é o carro e todas as coisas pertencem ao Senhor. Então, quando se ia comprar uma terra, ou um escravo, ou qualquer coisa, o preço era medido de quanto tempo estava distante do ano do jubileu. Se estivesse muito pertinho do ano do jubileu, o preço caía bastante, porque no ano do jubileu ia ter que devolver. Se estivesse muito longo, o preço ficava alto. Então, quando chegava em algumas situações que o escravo ia sair, o jubileu era uma delas, o escravo podia dizer, eu não quero ir embora, eu quero ser seu escravo para sempre. Então, furava a orelha dele e ele era um escravo agora porque ele escolheu ser um escravo, não simplesmente porque ele foi comprado. E essa pedrinha também tem a ver com essa nossa compra, que tem um novo nome, né, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. É a nossa nova identidade com o Senhor. Né? De alguma forma, isso era algo totalmente íntimo e conhecido para o judeu. A gente tem que ficar aqui explicando como é que era o escravo, como é que era ano de jubileu, como é que conjuga no hebraico. Por quê? Porque essa não... Vamos lá. O Leandro fez uma pergunta aqui, você viu? Não, cadê? Não vi, não. Os gnósticos pensam assim, a libertação do sofrimento vem do conhecimento. Eu pensei que ele estava fazendo uma afirmação. É isso mesmo. Não, então, ele confirmou. Já passou, já. É isso mesmo, joia. É isso mesmo. Por quê? Porque o mal está na carne, tudo que está nela lá. E o conhecimento vai edificar o que eles chamam o espírito, né? A parte espiritual. Eles faziam esse dualismo, né? A característica básica do gnosticismo é o dualismo, básica. Tem outras características, tem mistérios, tem misticismo, tem seres espirituais, tem demônios, tem de tudo, né? Bom, então, a gente tem que ficar explicando, porque quando João escreve isso aqui, imagina o soldado romano pegando essa carta, cara, isso aqui é um conto da carochinha. Isso aqui, João já está pirando a cabeça, está velho e com a cabeça pirada. E ele libera, porque isso tem que passar por um crivo, por uma crítica, né? Então, o Império Romano deixou passar tranquilamente e esse livro pode cumprir o seu destino, chegar aos nossos irmãos e até nós aqui. Mas eles conheciam profundamente a literatura apocalíptica, tudo isso que João está tratando aqui. Nós temos que ficar tentando entender, porque é uma cultura totalmente diferente da nossa, a língua totalmente diferente da nossa. A igreja de Tiatira, a partir do verso 18, já é uma igreja considerada uma igreja idólatra, uma igreja que, se a gente for colocá-la no tempo, ela está ligada à igreja da Idade Média. Então, é uma igreja que ela é identificada, versículo 20 aqui, com Jezabel. Eu acho que vocês lembram de Jezabel? Jezabel é a mulher de Acabe, aquele rei perverso de Israel, do Reino do Norte, né? Que tenta... Reino do Norte ou Reino do Sul? Agora eu fiquei confuso. Me deu um branco aqui, ajuda aí. Né? Mas o Acabe a Jezabel é aquela que edifica os profetas de Baal, né? Acho que é do Reino do Sul. Os profetas de Baal e Eliseu, Elias, ele tem aquele confronto com os 400 profetas de Baal, com os 400 profetas de Azera, e depois foge de Jezabel, porque Jezabel jura que vai matar ele, né? Então, Jezabel é o protótipo digamos assim, da perversidade, da iniquidade, da idolatria, onde o Israel mais se comprometeu com o pecado, ou um dos períodos que mais se comprometeu com o pecado foi no período de Jezabel e Acabe. Né? Mas ali também temos um trabalho profético muito tremendo. Então, a igreja de Tiatira, ela acolhe Jezabel, ou seja, ela acolhe a idolatria, ela se corrompe com a idolatria. E diz aqui a Bíblia, versículo 21, que dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, ou seja, a igreja da Idade Média foi uma igreja longa, né? Houve muita insistência de Deus para que a igreja se arrependesse, né? E o trabalho é grande, é árduo. Isso não quer dizer que não tenha havido homens
tementes a Deus lá. Houve, sim, homens tementes a Deus durante o período da Idade Média, homens santos de Deus. Inclusive, prepararam o caminho para a reforma do século XVI. Assim como no Velho Testamento. Você tinha Elias, você tinha outros profetas. Aliás, quando Elias entra naquela depressão, que ele vai para debaixo de um pé de zimbro e pede a morte para si, o anjo do Senhor que aparece a Elias tem uma mensagem para ele, diz, levanta, né? Come e segue teu caminho de volta aí, não é para fugir não, porque tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. E Elias estava dizendo que era só ele, só eu fiquei, aquela conversa de gente que está em depressão. Mas tinha mais 7.000. Então, mesmo lá, com Jezabel, tinha 7.000 joelhos de homens santos que se dobravam somente diante do Senhor. Então, essa é a igreja da Idade Média, né? Digamos assim. Eis que a proste cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, que caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Essa igreja da Idade Média, uma das características foi uma forte perseguição aos judeus. Alguém aí, por um acaso, conseguiu, eu também não tentei, mas alguém conseguiu localizar, achar aquele filme, O Dia de Ira? Alguém conseguiu? Não. Anota esse tema aí, é um filmezinho antigo, né? Talvez seja mais difícil de achar. Eu assisti esse filme ainda no tempo das casas, das locadoras de vídeo, né? Faz aí de 10 a 15 anos, pelo menos. Mas esse filme é uma história que acontece em 1452, Dia de Ira. Dia de Ira é o nome do filme. Estou repetindo aqui para a Ayane que está perguntando. É uma história que acontece dentro da Espanha, com a perseguição aos judeus. Os judeus, sabem, eles estavam espalhados, ainda não tinham voltado para sua terra, se dá só agora recente, né, 1947, 48 ali. Então, os judeus estão espalhados. E tem judeu para tudo que é lado. Como tem hoje aqui no Brasil, a gente falou isso outro dia aqui, na terça-feira, se não me engano. Então, ali começa a grande perseguição dos reis católicos. A Igreja Católica é, de certa forma, a grande perseguidora dos judeus, durante bom tempo. Desde aquela época até a minha infância, a Igreja Católica foi muito perseguidora dos judeus, porque ela botou a culpa do sacrifício de Jesus nos judeus. Eu não sei quem é aí da minha geração que lembra da malhação de Judas, no sábado de Aleluia, né? Então, assim, ser judeu era uma coisa terrível, esquecendo que Jesus era judeu, né? Então, a igreja da Idade Média, ela foi perseguidora dos judeus, e desde então perseguiu muitos judeus, até aí, essa época de 1500, que foi do descobrimento do Brasil, quando muitos judeus fugiram para as Américas, fugiram aqui para o Brasil, para a América do Norte, etc. Nesse momento, no filme, você vai ver que há papas que são judeus. É muito interessante isso. E o papa judeu, ele persegue o judeu, ele come carne de porco, ele faz tudo que o judeu não fazia para esconder sua verdadeira identidade. Daniel, é um desses aqui? Olha a minha tela. Uhum, esses mesmo, Dia a Dia. Acho que é esse aqui. E agora? Você me pegou, hein? Os primeiros. Eu tenho que checar aqui, viu? Não, é meio faroeste? Não é filme de faroeste, não. Agora... É filme histórico. Talvez esse terceiro da esquerda para a direita aí. Tem que ver. Não é filme de faroeste, é filme da história, 1452. Né? Muito bacana o filme, ação e tudo mais. Bem legal o filme. Mas depois a gente manda. Depois a gente manda o link, então. Aqui também eu vou tentar achar. Nós assistimos isso, eu e minha família, e depois que nós assistimos o filme, nós fomos até 2 da manhã, cara, de internet, e pesquisando e tal, e foi fantástico. Foi onde eu baixei um histórico da perseguição dos judeus na época, e tenho até hoje aqui, se quiserem eu posso mandar. Mas o que eu quero colocar é que uma das características foi essa perversão contra os judeus, e perseguição, perversão e etc. E esse filme aponta isso com muita clareza. Mas nesse momento nós temos aí os valdenses, nós temos aí 1.200 e poucos valdenses, temos Rus,
temos homens de Deus que foram queimados, tiveram suas propriedades queimadas, até chegar basicamente na comunidade dos irmãos morados, que vocês devem estar ouvindo agora mais recentemente. E os irmãos morados, já mais para frente, eles já são acolhidos aí pelo conde Zinzendorf, né? Nikolaus von Zinzendorf, que é um suíço, não é morável, acolhe esses irmãos em suas terras, e ali tem um grande avivamento, seria próximo aí à Tchecoslováquia. Esses irmãos são um pano de fundo pela oração, pela insistência para o grande avivamento da reforma que vem através de Lutero, e vocês conhecem a história. Então, a igreja de Tiatira, ela vai até a Idade Média. Já a igreja de Sardes, digamos que é a igreja da reforma, né? É a igreja que experimenta uma reforma. Diz assim, ela está naquele ponto já praticamente morta. Versículo 3, ser vigilante, consola o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Está finalizando ali a Idade Média, a igreja está rica, porque ela vendeu perdão e adquiriu muitos terrenos. Todo mundo, quem estudou história aí sabe disso, né? A venda das indulgências. A igreja se tornou a maior proprietária de terra. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Então, essa igreja tem alguns ali que se levantaram. E, louvado seja Deus, logo a seguir, nós experimentamos que o ponto pós-reforma é um ponto que prepara para um avivamento da igreja, que então é a sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma das igrejas que não tem nenhuma ressalva. Então, digamos assim, século XVI começou a reforma protestante, logo depois, aí, final do século XVII, início do século XVIII, começam a surgir algumas comunidades que refazem a doutrina cristã. Vocês podem adquirir alguns desses livros no site da Editora dos Clássicos, anote esse site, muito legal. Ali vocês têm a história dos Irmãos Unidos, e vocês vão encontrar alguns desses irmãos preciosos que foram avivalistas desse tempo. Então, nós poderíamos identificar isso com a igreja de Filadélfia. É a igreja que ele diz, versículo 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Muito jóia, Gabriel. E que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Bem, anote esse versículo 10 aí. Eu, às vezes, penso que nós estamos vivendo a fase da igreja de Laodiceia, que é a igreja da apostasia. Vou ler e depois volto aqui, ok? Então, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, serei com ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, eu sou muito tentado a crer de que essa igreja de Laodiceia, eu tenho pensado isso mais recentemente, não é exatamente nós não, mas é a igreja pós-arrebatamento. É a igreja que ficou. A igreja de Filadélfia, nós estamos aqui no finalzinho da igreja de Filadélfia, onde ainda pegamos ali, depois da reforma protestante, os vários movimentos de avivamento espiritual. Aí vem os Irmãos Unidos,
Nós temos aí 1800 e pouco, depois início de 1900, o movimento da Rua Azusa, com a restauração dos dons espirituais, depois os movimentos dos televangelistas, e que chegam até nós. Um livro também que eu quero recomendar, alguns irmãos já devem conhecer, o autor é John Walker, A História que Não Foi Contada. Não sei quantos já leram esse livro. John Walker, eu tive o privilégio de conhecê-lo em acho que Americana, uma dessas cidades ali próximo de Campinas, num encontro já velhinho, 80 e poucos anos. John Walker é pai do Christopher, daqueles irmãos que editam a Impacto. Né? O que é isso aí, Tiago? Avivamento da Rua Azul, joia. Né? 2 vezes aí, só para ajudar. Então, os irmãos Walker são os editores da Impacto, e lá eles têm esse livro. O nome do livro é A História que Não Foi Contada, porque é a nossa história, que começou lá atrás. Ele pega da Rua Azusa até os nossos dias. John Walker, ele morou inicialmente em Rubiataba, em Goiás, 2 vezes. E aí ele, eu acho, né? Desculpa, estou me metendo aqui numa seara que de repente pode ser isso mesmo. A igreja do século XX, a história que não foi contada. Joia, isso aí, William. É esse. Muito bacana esse livro. Irmãos, é a nossa história. Leia esse livro, você vai ver. Uma das coisas que me marcou muito é que ele diz assim, todo avivamento de Deus começa com um movimento do Espírito Santo, mas depois vira um monumento. Olha que tremendo, né? E a gente tem visto isso ao longo da história, e a gente precisa ficar atento, porque muitas coisas entre nós já estão se tornando um monumento. Né? Perderam a vida em si mesmo. Nós precisamos resgatar a vida e o mover de Deus, porque as coisas não têm valor sem o mover de Deus. Então, John Walker foi de Rubiataba, Goiás. Ele foi o primeiro discipulador do César Augusto, da comunidade goiânia, e do Robson Rodovalho, da Sara Nossa Terra, que vocês aí de Brasília principalmente conhecem muito bem. Esses dois, César Augusto e Robson Rodovalho, caminhavam junto no começo. Depois ele foi para São Paulo, e aí vocês conhecem o resto da história. Então, é muito bacana ler. E aí vocês vão vendo o agir de Deus. E continuamos ainda vendo várias coisas. Nós aqui em Vitória, e vocês que participaram da nossa história aí em vários lugares do Brasil, viram muitas coisas do Senhor acontecendo entre nós. Então, eu creio que nós estamos chegando nesse ponto. E o que me leva a crer que nós estamos no final da igreja de Filadélfia? Porque o versículo 10 diz, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Isso aqui tem um ar de arrebatamento. Tem toda a dica de um arrebatamento, embora João aqui não defina dessa maneira. Mas tudo leva a crer que é a igreja que será arrebatada, nesse finalzinho da igreja de Filadélfia. Então, depois a igreja de Laodiceia já é aquela igreja que se esfriou, e etc. E o Senhor vai disciplinar, vai corrigir, e vai tentar restaurar. E aí ele diz, eu repreendo, disciplina quantos anos, e até que eles voltem. Né? E aí tem todo o período pós-arrebatamento, que é o período da igreja de Laodiceia, junto com o povo Israel, que agora entra num processo de restauração como povo de Deus, reconhecendo a Jesus como Messias. E aí você tem o que a gente chama do novo povo, que forma o povo pós-arrebatamento, mas isso a gente vai ver mais lá na frente. Laodiceia é só isso. Bem, para andar um pouquinho, capítulo 4. O capítulo 4 começa com uma visão do céu. Né? O capítulo 4 mostra que todas as coisas têm sua origem no trono de Deus. O capítulo 4 é lindo, é apaixonante, é uma visão. Parece C.S. Lewis escrevendo as Crônicas de Nárnia. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Bem, novamente um outro parênteses. O livro do Apocalipse é como um filme, ou uma novela, é cheio de atos. A literatura apocalíptica é assim, é como se fosse uma peça teatral. Por hora você está no céu, e aí você muda o cenário e entra em outro cenário.
Você vai ver isso mais para frente, principalmente. Então, agora, João é levado ao céu. Mudamos o cenário, né? E aí ele tem uma visão do céu. E diz assim, as coisas que devem acontecer, te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio. Novamente voltamos à beleza das pedras. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 7, número da perfeição, então é o poder, aterrorizador, é mais ou menos o que acontecia no Monte Sinai, lembram? No Monte Sinai, quando Moisés subia para falar, o negócio era tão terrível, tão forte, que o povo disse para Moisés, olha, não queremos mais vir aqui não, você vai lá e fala com Deus, e o que Deus te falar, você vem e conta para nós, porque nós não queremos ter essa experiência com Deus, não. Então, perderam a beleza da comunhão com Deus por causa da grandeza da sua glória, né? Mas é glorioso mesmo, né? Então, nós temos aqui, e temos os 24 anciãos. Esses 24 anciãos, novamente 24 são 12, mais 12. E 12 são 4 vezes 13, vezes 3. 3 vezes 4, 12. E o que seria 12? Basicamente, seria 7 é a perfeição divina, e 12 seria o propósito de Deus, a organização de Deus. Alguns dizem a religião organizada. Eu não gosto muito dessa palavra religião organizada, porque alguns interpretam a religião como religiosidade. Mas religião é um negócio bacana, gente. O que é ruim é a religiosidade. Tiago fala, inclusive, que tem uma religião pura, sem mácula, lembra? Cuidar dos órfãos, das viúvas, né? E guardar-se incontaminado. Isso é uma religião pura. Mas a religiosidade é que Jesus condena, por exemplo, lá nos fariseus. Então, 12, por exemplo, quando nós falamos dos patriarcas, são 12. Quando nós falamos dos discípulos, 12. Por que Jesus escolheu 12 discípulos? Não escolheu 11, não escolheu 10. Se fosse nos nossos dias, nós escolheríamos 10, porque 10 é um número assim para nós, né, que a gente fecha bem, né? Mas 12 é um número que representa aquilo que Deus está fazendo, né? Então, 24 talvez fosse aí uma ideia dos patriarcas e dos discípulos dos 12 apóstolos que estão ali lado a lado agora, com o Senhor no trono, né? É uma ideia dos santos destas épocas, da época dos patriarcas, da época do Novo Testamento, assentado com o Senhor. Lembra que o Senhor disse que, aqui mesmo nós lemos, hein? Patriarcas e apóstolos, sim. Patriarcas do Velho Testamento e apóstolos do Novo Testamento. Lembra aqui que o Senhor fala, 3:21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, nós temos uma visão do trono com aqueles que estão ali ao redor. Bem, é uma visão, irmãos. Visão não significa que as coisas estão assim. Bem, outro detalhe importante. Eu falei, não estão assim. Estão assim. Não estão assim na nossa cronologia, mas no Kairos de Deus, estão assim. Porque Deus tem um grande hoje. Então, não tem problema nenhum a gente dizer que está assim. Então, só para entender, pergunto, Jesus já veio? Jesus está vindo? Ou Jesus virá? Essa é uma linguagem cronológica. Mas quando você lê, só para saltar aqui, Apocalipse capítulo 13, versículo, acho que é 6, né? Versículo 8. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Como assim? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Aí alguns dizem, não, é porque estava no plano de Deus que ele morresse antes da fundação do mundo, desde ainda a fundação do mundo.
já limitou Deus. Colocou Deus no templo. Na verdade, não faz a menor diferença, do ponto de vista de Deus, dizer que o cordeiro foi morto, que morreu agora, está morrendo, o que vai morrer. Porque Deus tem um grande kairos. Eu não sei se eu falei isso aqui na terça-feira. Falei sobre propósito eterno, de Verne Frank. Alguém me ajuda aí? Falei sobre a visão do menininho na cerca, vendo a banda passar? Acho que não, Daniel. Não. Imagina, acho que alguns já leram aquele livro do Verne Frank, né? O Supremo Propósito. Lá ele tem uma historinha de umas crianças que estão brincando atrás de uma cerca e, de repente, houve uma banda marcial ou uma banda de fanfarra tocando a marcha. E o irmão mais velho vê aquilo e quer ver a banda. E aí chama o irmão mais novo. Mas o irmão mais novo está tão entretido com seus brinquedinhos, com os carrinhos na areia, que não vai. Então o irmão mais velho vai para cima do palanque e de lá ele fica assistindo o desfile da banda. À medida que a banda vai se aproximando, o garotinho que está brincando, ele fica interessado. E aí ele corre para a cerca onde tem um buraco. E através daquele buraco, ele consegue ver a banda passando. E aí ele vai vendo o que está passando ali. Quando o irmão mais velho vê que o irmão mais novo teve interesse de ver a banda que estava passando, mas estava limitado pelo buraquinho, ele vai lá e pega o irmão mais novo, coloca sobre os ombros e levanta ele lá no coreto, lá no palanque. E agora, lá do coreto e do palanque, o irmão mais novo podia ver o que estava passando no buraquinho, podia ver o que já passou do buraquinho e podia ver o que ainda ia passar do buraquinho. E De Verne Frank conta essa história para mostrar a diferença de uma visão temporal para uma visão eterna. Ainda assim é limitado, mas dá para a gente ter uma ideia de como Deus enxerga as coisas. Então, João está tendo uma visão do céu. E essa visão não é menos real porque é uma visão. Certo? Dá um nó na cabeça? Mas é muito legal, né? É muito bom pensar assim, porque em Deus, então, quando eu olho para um Deus eterno, eu consigo aceitar a eleição, escolha, porque Deus está vendo de cima. Deus não está vendo do buraquinho. Né? De Verne, D-E, acho que V-E-R-N-E, De Verne, D com Mzinho minúsculo. Já colocou aqui, Daniel. Já está no bate-papo. Já colocou? Vou escrever. Frank, F-O-R-O-M-K-E. Bem, então, aqui temos a visão do trono e logo abaixo diz assim: há diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente semelhante ao leão, o segundo ao novilho, o terceiro tem rosto de homem, o quarto ser vivente semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. A gente não pode ler isso aqui sem ler Isaías, né? Isaías capítulo 6. A visão que Isaías tem. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros: santo, santo, santo é o Cordeiro. Nós poderíamos ler outro, poderíamos ler Daniel, mas não dá para entrar em todos os detalhes. Essa ideia que João está falando aqui não é nova. Essa visão Isaías já tem, Daniel tem, e alguns até, apesar de botar aqui que um rosto de homem, um rosto de águia, mas a ideia no Velho Testamento é como se fossem 4 rostos: águia, leão, o novilho, o boi e... qual é o outro? Leão e homem, águia, novilho e leão. Os 4 lados. Vocês vão ver isso no trono de Ezequiel. Né? Ezequiel tem um trono lá. Ezequiel, que eu falei, né? Falei Daniel, não. A visão dele, não vou ler, não vou entrar em detalhe aqui.
Na próxima vez a gente dá uma revisão nisso aí. Nos filmezinhos do The Bible Project, você pode ter uma ideia melhor disso aí. E eu acho que é muito legal se você gastar um tempinho assistindo. Mas a ideia essencial aqui é do trono de Deus, com toda a sua glória, sustentado pelos serafins ou querubins, tem uma diferença aí também, The Bible Project fala sobre isso, né? Os serafins estão ligados diretamente à glória de Deus ali, enquanto os querubins são mais como que anjos, uma categoria de anjos que tratam ali da volta, da proteção, digamos assim, militar, entre aspas. E essas 4 imagens podem significar a própria imagem do Senhor, o leão, o novilho, o homem e a águia, né, na sua visão. Mas também pode significar os 4 tipos, digamos assim, de seres que, olhando assim para o aspecto da terra, né, como o homem, o leão no sentido do aspecto de Jesus é o leão da tribo de Judá, é o novilho do sacrifício, ele também foi o homem, ele também sabe todas as coisas. Então, esses 4 seres viventes, que aqui fala 4 seres viventes, não fala serafim nem querubim, né? Tendo cada um deles, respectivamente, 6 olhos, e estão cheios de olhos ao redor, por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite. A função deles é só dizer santo, santo, santo. É a glória do Senhor. E essa glória do Senhor está separada das demais coisas por um mar. Alguns já falaram que o mar pode ser as nações, pode ser o povo que está lá adorando. Particularmente, eu creio que o mar fala de separação. Você vai ver lá no final do Apocalipse que dizia, e o mar já não existe. Não tem mais separação entre a glória e os homens, nós temos agora acesso à presença de Deus. Então, ali, o mar é como uma separação. E por que talvez João use o mar? Uma hipótese, é porque João está numa ilha, e ele está separado dos seus queridos pelo mar. Então, o mar significa separação, é aquilo que não permite que nada se aproxime da glória do Senhor. O Senhor está guardado na sua glória, o seu trono é intocável, inabalável, né? Quando esses seres viventes derem glória, ações e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Então, os 24 anciãos vão e lançam suas coroas diante do Senhor. E dizem, tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. A coisa mais clara que pode haver é que tudo existe pela vontade do Senhor. Inclusive o coronavírus. Inclusive o câncer que afetou o Daniel. Tudo, tudo. Isaías 45 fala que Deus diz assim, eu crio a terra, como é que é? Eu crio, eu faça, me fugiu aqui, o mal, né? Eu crio a terra, eu faço o mal. E lembra, Isaías 45. Isaías capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Bem, se o mal é um ato do diabo, então o diabo é o criador do mal. O diabo não é o criador de coisa nenhuma, nem do mal. Ele é agente do mal. Mas quem criou a árvore da ciência do bem e do mal? Deus. Ele criou não para que o homem pecasse, mas ele podia não ter criado, certo? Podia, mas ele criou. Então, ali está se reafirmando a soberania que o diabo, que Lúcifer questionou. E por isso mesmo ele foi lançado do céu. Porque ele quis se assentar onde é o trono de Deus. E aí no capítulo 5, correndo aqui um pouquinho, para terminar e introduzir, diz, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A gente já cantou muito isso, né? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes,
E entre os anciãos, de pé um cordeiro como tinha sido morto. Gente, que visão. Ele tinha sete, novamente, perfeitos chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da minha mão. É a sua força, né? É a sua visão grandiosa, né? E aos 7 Espíritos, desculpa, os 7 Espíritos de Deus, ele se assemelha ao próprio Deus, ele é Deus, né? E ele então vai abrir o livro. Tomou o livro, e os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E aí vem toda a exaltação: digno é o cordeiro que foi morto, né? E tal, aquele que está sentado no trono, simplesmente adorando ao Senhor. O que é o livro? O livro é o testamento. Imagina que alguém morreu e deixou um testamento. E esse testamento precisa ser aberto agora. Ali tem a herança, ali tem o que vai acontecer. Só que o livro ele é fechado, muito bem fechado. Ele é fechado com 7 selos. Ele é perfeitamente selado. E somente alguém perfeito, que tem 7 espíritos, 7 chifres, pode abrir o livro. Então, esse cordeiro, ele é apto, ele é próprio para abrir o livro. Para a gente entender um pouquinho essa história do livro, você teria que ler Jeremias capítulo 32, e eu não vou ler tudo aqui não. Mas Jeremias 32 trata da estrutura do livro lacrado com 7 selos. Que aqui no caso do Apocalipse, ele tem 7 selos, e o 7º selo tem 7 trombetas. Então, é como se fossem subdivisões do livro. As trombetas são anúncios de coisas que deveriam acontecer. E aí vem os ais, que são os sofrimentos que estão para vir sobre a terra. Bem, então, eu gostaria de só considerar isso aqui para terminar hoje, sobre a estrutura do livro selado. Em primeiro lugar, é necessário entender do que trata esse livro. Uma boa maneira é observando o exemplo disso na própria Bíblia. A exegese bíblica diz que a melhor maneira de entender a Bíblia é lendo a própria Bíblia. Quando você, por exemplo, lê um texto bíblico, você precisa procurar na própria Bíblia respaldo para ele. Porque se aquele negócio só está ali, pode ser uma interpretação sua, ou uma inserção de alguém. Mas quando a Bíblia está permeada daquilo, nós podemos fazer afirmações. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, dos versos 6 a 12, lemos um episódio onde Jeremias é levado por Deus a resgatar o campo de Anatote, pertencente a seu primo Anameel, filho de Salum, seu tio. Por que Jeremias é levado? Porque Jeremias é o parente mais próximo. No texto em questão, há uma citação de 2 contratos de compra, um aberto e outro selado, porque era assim que se faziam as escrituras antigamente, lá no tempo do Velho Testamento. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos entender o livro selado. O contrato aberto era usado quando o posseiro pacificamente aceitava devolver a propriedade. Então, quando chegava lá no ano do jubileu, ou em qualquer outra circunstância, quando o resgatador, o parente queria, ele tinha o direito, a lei permitia isso, eu tenho dinheiro, eu vou lá recomprar, readquirir o terreno que o meu parente vendeu para alguém. Eu, como parente, eu posso fazer isso. Isso era assim na lei, para que as tribos não ficassem pobres. Então, o ano do jubileu, essas leis deixavam as tribos sempre com as abastadas, não passava de uma tribo para outra. Então, alguém podia ir lá e comprar e resgatar. Então, ele abria essa escritura e mostrava. E se o posseiro concordasse, então, muito bem. Caso o posseiro não concordasse, então lançava-se mão do contrato fechado ou selado na presença de testemunhas. Então, junto com o contrato, se fazia um outro contrato, que normalmente era selado por testemunhas, e ele era guardado numa rocha, em algum lugar, e
Se o poceiro não quisesse devolver a terra, então essa certidão, ou alegasse que aquela certidão não podia ter sido adulterada, então se requeria a certidão fechada ou o livro fechado. Sabemos que o poceiro desta terra, quem é o poceiro da terra? Satanás. Pacificamente, porque Satanás é o poceiro da terra? Porque o homem entregou a posse da terra. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Mas o homem, por sua submissão ao diabo, entregou o controle. Por isso que Jesus fala que o diabo é o príncipe deste mundo. O próprio Senhor diz isso. Então, ele é o poceiro. E ele não vai querer devolver pacificamente. Então, é necessário que se abra o livro selado. Mas para que isso acontecesse, alguém deveria pagar o preço pelo resgate. Graças a Deus, nós temos um parente remidor, que pagou o preço. Então, Jesus, olha que obra tremenda de Deus. Hebreus fala sobre isso, capítulo 2, se não me engano, de Hebreus. Jesus se encarnou. Ao encarnar-se, Deus encarnado em Cristo, ele se tornou como um de nós. E agora, pela consanguinidade que ele tem conosco, ele se torna um filho de Adão. Como filho de Adão, ele é parente nosso por ser filho de Adão. E ele tem direito a readquirir agora a propriedade que nós entregamos ao poceiro. Isso é lindo, né? Os 7 selos falam dos acontecimentos, então, que se seguem nesta remissão da terra. Eles estão perfeitamente guardados como segredos de Deus. Como um testamento que tem os selos de suas testemunhas. Assim também o livro guarda os mistérios de Deus que se sucederão e ninguém pode abrir o rolo, a não ser aquele que é digno para isto, o Cordeiro Jesus. Então, ele é o único que pagou o preço para ser o remidor da terra, para retomá-la do poceiro. O 7º selo, como eu falei, tem 7 trombetas, que são as ações de Deus anunciadas por seus anjos através das trombetas. Nos capítulos 4 e 5, há uma sequência clara, uma visão celestial, com os 24 tronos, representando a religião organizada através dos 12 patriarcas, dos 12 apóstolos do Novo Testamento. Tudo fala da perfeição, da santidade, da luz de Deus, que são guardadas de qualquer contágio ou contaminação. Por isso ele é santo, santo, santo. E santo, 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 santo não é porque é Deus trino. É porque santo, santo, santo é superlativo no hebraico. É a mesma história de Isaías, capítulo 6. Santo, santo, santo. Não existe santíssimo no hebraico. Mas aqui é grego. É grego pensado em hebraico. Então, eles estão separados e aqui está descrito como um mar de cristal, como nós já falamos. Os querubins da guarda da santidade de Deus cercam por todos os lados ao mesmo tempo. Como em Isaías, capítulo 6. Estes seres têm suas características descritas com o que há de melhor na criação. A bravura do leão, a ternura do novilho ou o sacrifício, a semelhança com o homem e a vigilância da águia. O centro de todo espetáculo é o trono. Que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36. Porém, essa descrição, além de revelar a glória de Deus, serve também como introdução para as revelações que ele fará como Senhor da história, ao abrir o livro e revelar seu domínio e seu poder. Cada selo vai tratar de um episódio ou de um marco da história humana que há de anteceder a vitória final de Jesus e seus seguidores. Por isso, o primeiro selo mostra, aí nós vamos entrar, o próprio Cristo cavalgando sobre a história, trazendo sobre a criação seu juízo e anunciando a sua vitória. Mas isso aí a gente vai ver a partir do nosso próximo encontro, porque já são 8 horas da noite. Irmãos, é muito lindo. Desculpa, eu às vezes tento simplificar, mas acabo não conseguindo aqui, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir andar um pouquinho mais daqui para frente. Ok? Alguma pergunta? Se eu souber, responde, senão eu pulo. Podem abrir os vídeos e podem perguntar, gente. E aí, meus amados? Quando for perguntar, tira o telefone, tira o áudio do mute
e aí faz a pergunta, tá bom? Depois volta pro mute. Só uma colocação aqui. Vejam os vídeos, por favor. Né? Tem alguns que estão em inglês, aí você pula. Vê o que está em português, já vai ser legal. Você vai ver lá sobre o ego. Vai ver muita coisa bacana. Repete o nome dos vídeos, o Daniel, que eu não consegui pegar. É em inglês, porém ele tem vários já tem legenda. Chama-se, alguém postou, pode escrever de novo aí, The Bible Project, o projeto da Bíblia, né? Aí, do jeitinho que tá aí, ó, tá vendo? Aí lá você vê uma série, você vai ver sobre serafins, você vai entender, inclusive, lá a questão lá das serpentes, Êxodo, é muito jóia. O vídeo é como um bate-papo, uma entrevista que alguém vai conduzindo e outro vai respondendo, só que eles vão fazendo os desenhos, vão ilustrando, então é muito didático. É bem bacana. Débora, eu mandei no seu zap, tá? Tá, obrigada. Vai mais aí, quem quer? Alguém mais quer ver aí? Agora que vai esquentando, né? Quando nós começarmos a abrir aqui os selos e chegar nas trompetas, então a gente vai começar, vai ficar bacana. Tiago, libera o vídeo meu aí. Seu vídeo tá liberado. Quem que falou, pelo amor de Deus? Foi. A Deise? Deise. Deise, É o outro telefone. não, seu Você vídeo não tá liberado. Tá aqui, você não pode iniciar seu vídeo. Eu tô te vendo, Deise. É A porque gente tá vendo você. É porque eu tô no outro telefone. Eu tô te vendo e tô te ouvindo, perfeitamente. Se você quiser perguntar alguma coisa, eu vou falar. Você e esse bonitão aí do lado. Agora sim. Meu Deus do céu. Dá um nó na nossa cabeça. Tremendo. Deixa eu ver se o Barney fez uma pergunta, cadê? Deixa eu olhar aqui no chat. Lá em cima eu não respondi, Barney, desculpa, porque eu estava com o chat fechado. E o João seria um desses anciãos. Peraí, deixa eu ver aqui, onde é que está? Tem mais outra pergunta? Só para me adiantar aqui, The Bible Project. Daniel, eu queria saber, só para você me relembrar que eu não peguei. O 3 você falou que é a perfeição divina, o 4 perfeição cósmica e o 5, qual que é? Perfeição humana, 5 são os dedos da mão. E o 6? O 6 é a imperfeição, porque ele tenta ser 7 e não consegue. Por isso que tá. 6. Daria para repetir o primeiro e o quarto? Não, vamos lá. A unidade de Deus, desculpa. É Deus, a unidade. Deus é um. Há um só Deus. 2, testemunho forte. Ninguém pode aceitar acusação contra o presbítero, a não ser pela boca de 2 ou 3 testemunhas. No Velho Testamento, se uma mulher fosse pega em adultério, tinha que ter 2 testemunhas. 3, a perfeição divina. Pai, Filho e Espírito Santo? Pode ser, mas no hebraico é melhor pensar pai, mãe e filha, na estrutura filho, na estrutura da família. Então, a estrutura da família serve como base da perfeição divina, porque a família é o plano divino. 4, a perfeição cósmica. 4 são os cantos da terra. 4 são os anjos que seguram os ventos que estão nos 4 cantos da terra. 5, a perfeição. 4 são os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. 5, a perfeição divina. 7, que é 4 mais 3, perfeição cósmica mais perfeição divina, a perfeição absoluta. 6 é a imperfeição, é Lúcifer, que tentou ser 7 e não conseguiu. Então, o anticristo, ele é 666, ele não é 666, ele é 666, isso é superlativo no hebraico. Assim como Deus é santo, 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 a besta é besta, besta, besta. Entendeu? É 666, é bestíssima, né? E o Senhor é santíssimo, né? Ok? Nossa, tenho 10 mensagens novas aqui. Deixa eu ver. Até porque o próprio João seria um desses anciãos. Não, deixa eu ver o que mais tem aqui. Não voltou minha imagem. Só uma dúvida, Daniel. Uma pergunta aqui. 3 seria perfeição divina, estrutura família, e o 5 também perfeição divina? Não, o 5 humana. Ah, sim, humano. Ok. Dedos da mão.
Porque há muitos homens, por causa das guerras, não tinham os dedos da mão. Isso tudo estamos falando de probabilidade, tá, meus amados? É assim que alguns têm entendido a numerologia. Ok. Mas vai encontrar variantes nisso aí. Tá? Daniel Barney fez uma pergunta lá em cima, até porque o próprio João seria um desses anciãos. Sim, é provável, né? Ele está vendo o quadro como um todo. O João está arrebatado, né? Ele está numa visão. Gente, vamos fazer o seguinte, em vez de perguntar no chat, avisa que vai fazer uma pergunta e abre a câmera, que fica melhor, senão a gente fica perdida, muita informação no chat. Tá, só para finalizar, faltou a definição do 7. 7 é 4 mais 3. 4 mais 3 é a perfeição no mais absoluto grau, porque é a perfeição cósmica mais a perfeição divina. E 3 vezes 4 é o plano de Deus, que alguns chamam de religião organizada, é a organização do projeto de Deus. No Velho Testamento citava com os 12 patriarcas, no Novo Testamento com os 12 apóstolos.